Aí, oi, Rô. Oi, Eu quero agradecer você pela sua disponibilidade. A gente vai estar abrindo é, esse projeto, né? Que vez ou outra eu invento alguma coisa. E aí, dessa vez, eu pensei em por que não chamar outros colegas analistas para a gente poder, de alguma maneira, fomentar um pouco mais o que é a psicanálise. Haja vista que a mídia acaba colocando aí tantas coisas sobre o que é uma análise, a terapia, enfim. E aí, muitas delas, às vezes, é um pouco distorcida. E aí a gente tem várias camadas disso que ao longo do que a gente vai estar conversando hoje, a gente pode ir falando mais dela, mas foi como uma espécie de compromisso mesmo, para que eu pudesse levar uma outra psicanálise, né? Essa que é ética, a gente acompanhou aí uma onda como é que foi chamado? Acho que foi Me Too, se eu não me engano. Não sei se você acompanhou. Não, algumas coisas não. assim de pessoas vindo a público falando sobre as suas Hum, experiências em espaços com a psicanálise. E algumas assim bem desagradáveis. sim, E o quanto a gente vai encontrando esses espaços mesmo, né? Então, a proposta mesmo é que a gente possa fomentar um pouco mais, que tem espaços seguros também por aí, porque a ideia não é com que as pessoas desanimem, mas que elas encontrem, né? Então, colocar outros colegas analistas para eles poderem falar um pouquinho sobre o seu percurso ajuda bastante, assim. Porque a gente tem que, de alguma forma, dividir a angústia do que é o passa-função, total, né? total. É, E a gente faz isso assim muito nos nossos grupos, né? Quem tem a sorte de encontrar um grupo seguro, um grupo acolhedor. E eu acho assim incrível a iniciativa de levar isso realmente a público, né? Para fora dos grupos, para fora aí do que a gente já está acostumado a fazer ali semanalmente. Eu que te agradeço a oportunidade, né, de representar isso tudo, né? Esse compromisso que você tem também com a psicanálise. E vamos que vamos. vamos. E aí, Rô, me conta, quem é a Roberta? Então, eu sou no campo profissional, né? Eu sou psicóloga. Eu venho trabalhando com a psicanálise clínica, né, ao longo do percurso. Esse ano faz 6 anos, né, desde que eu comecei. Em paralelo, assim que eu saí da faculdade, eu me especializei em psicologia organizacional, pensando em atuar com a saúde mental, nas empresas também, visto que é um lugar onde demanda muito, muito pela saúde mental, né, por esse olhar também, da psicologia. Tudo ficou bem mais interessante quando eu descobri que poderia também atuar com a psicanálise nesse viés, né, através da teoria aí de Deleuze, né, de grandes teóricos da psicanálise também que se comprometeram, né, a colocar o organizacional e a saúde mental em paralelo. E num viés mais pessoal, eu sou alguém que ama praticar esportes. Atualmente eu faço CrossFit, me desafiei a modalidade. Meu tempo de descanso, ele é quase sempre dedicado a estar entre a família, entre estar com os meus amigos. Eu amo fazer viagens. Sou apaixonada pelos meus pets. Eu tenho um gatinho e um cachorro. E acho que é basicamente isso. Legal. Você falando sobre essa parte, né, de você levar aquilo que é da psicanálise para o campo das organizações. Acho que existem Aham, também alguns tabus, né, sobre sim, isso. E aí? muitos. Muitos tabus. Porque, na realidade, o ambiente organizacional, ele vem sendo historicamente feito ali para a gente não pensar sobre ele, né? A gente vai lá, faz o que tem que fazer, ganha aí o dinheiro, a recompensa no final do mês. E não interessa muito como que você leva esse trabalho, não interessa muito como que você se sente em relação a esse trabalho, o porquê desse trabalho, né? E a psicanálise, ela vem questionando tudo isso. Ela vem questionando os dois lados, né? O lado do empregador, o lado do funcionário, essas relações de trabalho, os porquês, né, de tudo acontecer.
E isso tudo também eu acho que deságua numa questão muito importante que é o resultado, né? Hoje a gente está aí à frente de uma mudança na legislação, né? Falando aí da escala 6x1 que está para ser votada, que gerou aí um boom nesse assunto. E falando também da atualização da NR1, da norma reguladora, né, que vem justamente com um olhar mais sensível, mais humano para a questão do trabalho. E a aplicabilidade da psicanálise nisso é enorme, assim, é muito enriquecedora, né? E se a gente for levar em conta, os nossos pacientes, eles falam muito sobre o trabalho, né? Eles falam muito sobre esse lugar. A gente sabe quando a gente escolhe alguma coisa para a gente fazer de trabalho, passa pelo nosso sintoma. E o quanto isso é fundamental de pensar também, porque a maior parte da nossa vida a gente passa trabalhando. Sim, Então, é super possível levar até esses ambientes também um outro entendimento sobre o que é o trabalho. A gente encontra tantas maneiras de sacrifício quando a gente pensa nisso, né? exato. E ver o trabalho, né? O nosso próprio, enquanto analista, em primeiro lugar, né? E o dos outros, a profissão dos outros, a escolha vocacional dos outros, como um sintoma, eu acho que muda tudo. Na clínica, isso fica muito claro, né? Porque, como eu disse anteriormente, né? Esse boom em saúde mental no trabalho, que está aí fazendo mudar a legislação, mudar a forma com que a gente, enquanto sociedade, encara o trabalho também, isso reflete na clínica, né? Quantos dos nossos pacientes não chegam rotulados como burnout, como passar por uma questão de assédio, né? O quanto que isso não serve também para estruturar toda uma identidade, toda uma história através disso, né? Então, eu acho que essa parte ela é fundamental da gente falar, da gente também estar em contato, porque na prática a gente sente a diferença que isso faz ali individualmente, né? A psicanálise ela vai remar em um sentido oposto daquilo que é mercadológico, né? E aí eu acredito que deve ser complicado. Não é que seja possível, vou usar essa palavra com certo cuidado, equilibrar, né, aquilo que se trata Sim. de uma certa demanda de inúmeros de inúmeros trabalhadores e aquilo que diz respeito àquele que está pagando esses colaboradores, né? Eles querem produção, eles querem resultado, por outro lado, isso gera muito sacrifício. Então, e aí a gente entra, né? E aí a gente tem duas realidades completamente distintas. Tanto é que a coisa precisou virar lei para que a saúde mental pudesse ser colocada como algo importante, não é? O que é que você acha? Sim, isso é muito legal de se pensar, né? Porque talvez sem esse viés da obrigatoriedade, as coisas fossem sendo levadas como sempre foram, né? Muitas das vezes por esse viés da obrigação, de que trabalho não é lugar de ser feliz, né? Quantas vezes eu já escutei isso, né? Tanto de funcionários, né? Quanto de patrões, de empregadores, né? De que trabalho é um lugar que você tem que ir para fazer o que você, né, foi contratado para fazer, e o que vier disso, e assim, sem levar em conta o adoecimento, as condições, né, nenhum desses vieses que, para gente que trabalha ali com a subjetividade, faz total diferença. E a gente também acaba esbarrando aí com gente que trabalha de uma maneira insalubre, Sim. entende? Então, veja, você vai estar cumprindo um certo papel quando você está em meio a inúmeras realidades. E quando a gente está ali diante de um paciente falando disso, a gente vai estar investigando outras coisas, né? E aí conta um pouco como que é isso, assim, você vai lá, você faz alguma coisa, você faz alguma fala, um trabalho que dura um tempo maior. Explica um pouquinho como é. Depende muito do tipo de contrato e também do objetivo, né? Porque, na realidade, quando a gente fala de atuar junto às empresas, a gente está falando também de indivíduos, né, com diferentes objetivos aí, diferentes visões de negócio, de segmentos.
Então, eu trabalho muito de modo a adaptar esse diálogo em saúde mental à necessidade de cada um, de cada empresa, né? Então, por exemplo, tem pessoas que solicitam um diálogo, literalmente, né? Um diálogo, seja uma roda de conversa, algo mais no sentido de uma palestra, né? De uma fala, onde através dessa fala possa, né, sensibilizar ali quem escuta. Outros pensam em algo mais prático, algo assim mais palpável, né? E aí vem algumas propostas de ações em saúde mental ali que passam muito longe daquela história, né, que a gente vê e que virou meme aí recentemente do bombonzinho lá, Feliz Dia do Trabalhador, né? Da caneta, passa muito longe desse ser um símbolo material de reconhecimento, né? Onde a gente possa realmente estar falando de remuneração, de benefícios, de qualidade, de flexibilidade, de responsabilidade também, né? Então, assim, as intervenções em organizacional são diversas, né? Acho que elas se adequam aí a cada vez mais a a necessidade da empresa. E agora, por exemplo, né, falando assim de uma forma um pouco mais recente, com a demanda da mudança da NR1, que entra em vigor ainda esse mês, né, no dia 26, estamos sendo convidados a avaliar os riscos psicossociais, né? A olhar para esse ambiente de trabalho e olhar o que que pode ser perigoso emocionalmente ali para os funcionários, para as pessoas que estão expostas ali, no sentido subjetivo, né? Não só material, que é o que já vinha sendo feito, é produto químico, é material assim assado, né? Hoje a gente está olhando para as relações, né? Pro revés das relações também. Isso é importantíssimo. Você sabe que um ponto disso também é de estar a própria empresa buscando antes de que alguma tragédia ocorra, né? Você poder dar um suporte, porque a gente tem empresas aí extremamente enormes e umas que podem colocar esse funcionário em risco mesmo. Inclusive, a gente vê reportagens, né, de pessoas que morrem porque teve alguma coisa em relação ao trabalho. Claro que a gente não vai entrar evitando alguma tragédia, mas o quanto antes disso, a saúde mental é procurada quando a coisa está muito ruim. E não é diferente quando a gente pensa numa clínica. Total. É a mesma coisa. Parece É que a mesma coisa. oh, desculpa, é um trabalho de formiguinha. E isso, né, é muito interessante da gente mencionar, porque realmente não tem nada de diferente na clínica nesse sentido. Eu ainda iria além, né? Assim como tem pacientes que vão só pagando, né? Mas não engajam na análise, não produzem muita coisa para além de estar ali de corpo presente. Tem empresas que também dão um jeito de burlar e fazem propostas indecentes, né? De assina o papelzinho aqui para ficar, né, de acordo lá com as novas medidas do Ministério do Trabalho, né? E não é difícil de encontrar, assim, não estou aqui para dizer que todo mundo se conscientizou, que agora vai num olhar otimista, adoraria, mas ainda não é uma realidade, né? Então, assim, acho que não se distancia em nada das relações da clínica, né? Onde, às vezes, o dinheiro quer falar mais alto, né? O dinheiro, ele se coloca nesse papel de se eu estou pagando, eu oriento o que você tem que fazer da forma que você tem que fazer, nesse sentido. Isso é um tema, inclusive, um pouco polêmico, né? Então, eu te pago, eu sou o seu proprietário, né? E, E isso é extremamente sim. delicado e, de algum modo estrutural, a gente escuta isso de alguns pacientes, né? Que eles topam qualquer coisa e aí um lugar muito de você ser objeto mesmo, né? E algumas empresas, e enfim, a gente vê isso, elas ocupam isso muito bem, de você tirar que ali existe um sujeito, que ele existe, e você pede, 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 pede.
E se você não ficar dando e atendendo a esses pedidos, você pode ser então mandado embora, a pessoa fica, ela fica refém. E aí Sim, é um trabalho complicado, né? Aquele que está ali com esse pensamento de eu pago, então o dinheiro me coloca em um lugar onde eu posso fazer o que eu quero, e aquele que precisa, né, vai todos os dias, às vezes recebe pouco, precisa ficar ali, e aí esse lugar ele é extremamente delicado, é uma discussão, inclusive, política também. muita coisa. O dinheiro, ele às vezes ocupa esse lugar de colocar um outro em submissão, né? E quando a gente atua em alguma empresa, e eu não digo só na consultoria, né? Eu digo assim, até mesmo se no registro CLT, a gente precisa estar muito atento a não se deixar seduzir, né? Por isso, porque eu te pago, você precisa desempenhar coisas, né? Às vezes muito antiéticas, muito que vão contra, né? Os valores pessoais do trabalhador. E falando até num aspecto PJ, né? De prestador de serviço. Isso também fica sendo muito confuso, porque dependendo da pessoa que contrata o serviço de um psicólogo para estar intervindo ali nas relações de trabalho, naquele ambiente, se ele não cuidar, ele também acaba caindo ali na teia dos funcionários. Ele passa a ser mais um funcionário, né? E é um papel, assim, completamente equivocado, porque se ele não é um funcionário, principalmente pelo fato dele não ser um funcionário, é que ele é capaz de fazer alguma coisa ali que desperte, né? Assim, realmente as mudanças que são propostas, né? Novamente, isso também é muito próximo, né, da clínica, porque na medida que a gente se aproxima do paciente, sei lá, no sentido de uma parceria, de uma amizade, o trabalho da análise ele perde o propósito, porque a visão ela passa a ser ali condicionada, né, a interesses. Então, assim, eu diria que é tudo basicamente a mesma coisa em cenários completamente diferentes. E aí é isso que você traz, né? Quando a gente fica muito próximo, a gente deixa de estar escutando algumas coisas que são importantes, né? E aí, se a gente ficar atendendo demanda de todos os lados, aí é a gente que vai estar sendo, né, Exato. a mesma coisa. E me conta um pouquinho, como é que foi o seu início de percurso? O início de percurso, não, eu acho que assim, é até engraçado de lembrar disso, porque eu considero que o início do meu percurso, profissionalmente falando, foi quando eu reprovei numa matéria em psicanálise na faculdade. Ali naquela época, assim, era tudo muito difícil de ser entendido, né? O estudante de psicologia, ele, enfim, lida com diversas abordagens que falam uma, fala A, outra fala B. E aí, no meio disso tudo, tem a psicanálise, né? Que tem uma teoria ali para a cabecinha do graduando, que é chumbo grosso, né? E eu fiz terapia a minha adolescência inteira por naquela ideia, né, de querer me conhecer, de querer contar as minhas vivências para alguém, né? E aí muito fruto dessa terapia, eu fiz a minha escolha por cursar psicologia. E aí, né, houve essa questão da reprovação em psicanálise, eu tomei um ranço absurdo, mas se eu queria me formar, eu tinha que refazer, né? E para minha surpresa, quando eu refiz a matéria, essa matéria introdutória, eu realmente aprendi, né? Realmente cheguei aí o mais próximo de aprender o que era esse bicho de sete cabeças, né? Por que tantos nomes, por que tantos conceitos diferentes, né? Principalmente se comparado a algumas abordagens da própria psicologia, né? E dali em diante, a coisa assim foi só seguindo, né? Os meus estágios obrigatórios foram orientados por uma psicanalista, né? Da faculdade. Os meus primeiros atendimentos também foram supervisionados pela mesma psicanalista, né? Que ela era professora da faculdade. A gente mudou um contrato, assim, para que ela continuasse me acompanhando, né? E quando eu descobri, né, que havia um, um
uma aplicabilidade da psicanálise no contexto organizacional, é que eu basicamente comecei a viver em função disso, né? E aí foi dando assim aquele embasamento teórico para tudo que eu pesquisava, para as especializações que, enfim, depois eu fui fazendo, né? Então, assim, eu não tenho muito para onde correr. Eu acho que a psicanálise, na realidade, ela me escolheu. Veja, né? A psicanálise é uma coisa para você estudar ela isoladamente, Total. porque ela demanda tanto, e de fato, a gente, não sei em que período que foi isso, mas eu estava no quarto ano, acho que foi. E você estuda, tipo, várias abordagens. E é um Uhum. negócio, assim, enlouquecedor mesmo. E isso é muito interessante de tá olhando, né? Como o que a gente estuda é uma coisa que está à parte daquilo que é sobre a psicologia, né? É uma coisa Sim, separada. sim. E a própria proposta, né, da psicologia de incluir a psicanálise ali como uma matéria da graduação e tudo mais, sem explicar, né, exatamente a questão dessa separação que uma coisa, outra coisa, outra coisa. Isso eu acho que confunde a cabeça do povo, porque a gente vem lá, de repente, em cognitivo, né, nas abordagens fenomenológicas, né, por uma linha de raciocínio que considera, sei lá, o CID, o DSM, alguns materiais, assim, para a gente olhar para aquele sujeito, e aí vem a psicanálise fazendo assim, com tudo aquilo que você escutou, e aí não tem quem seja rotulado, tem outros tipos de estrutura, né? Fora que eu acho que assim, uma das coisas que mais me assustou na época também foi um certo pessimismo, né, em relação às outras abordagens, né, que as outras abordagens, bem a grosso modo, claro, em respeito aos colegas, as coisas que vêm sendo também desenvolvidas sobre a luz de outras pesquisas, elas vêm dizendo que um sujeito, ele, num dado momento da vida dele, ele adquire, né, certa patologia, ele adoece e ele ganha um código CID, uma medicação, todo um estilo de tratamento. Enquanto a psicanálise, ela vai entender que o sujeito, ele nasce com uma estrutura e ele tem que lidar com aquela estrutura ali até o último suspiro dele, né? Não de uma forma como é que eu posso dizer? Não de uma forma sentenciada, mas que, assim, vai de encontro a muita coisa do que a gente vê nas outras literaturas, né? E eu acho que isso, inclusive, foi o que me chamou bastante atenção nessa época. Eu lembro disso ter marcado bastante aí a época da minha graduação. Sim, ela é o oposto, né? E eu acho, inclusive, ótimo que tenha outras tantas teorias, porque senão a psicanálise ela fica em um lugar de única, né? Sim. É a única. E qualquer outra visa alguma coisa com aquele paciente, que é ele melhorar alguma situação, né? Uhum, Isso é um assunto um pouco polêmico, porque a uhum, gente sabe que dentro de uma psicanálise tem essa coisa de você repensar o que é que você deseja para os seus analisandos. Contudo, a uhum. pessoa ela chega angustiada, qualquer tratamento, qualquer teoria vai, de alguma maneira, contribuir, né? E com que Sim. esse sujeito consiga dar um destino àquilo que causa sofrimento. E aí eu digo que é ótimo que tenha tantas outras teorias, porque a psicanálise ela não pode ficar ocupando esse lugar de tipo única, né? Porque a gente inclusive tem alguns Uhum. colegas que eles se colocam neste lugar de salvadores, Sim, né? sim. E Como aí se todo o resto fosse mentira, né, nesse lugar. isso é complicadíssimo, né? E aí a gente precisa pensar o que a psicanálise tem gente que não vai gostar. Não é para todo mundo, de fato. É assim como alguém vai lá e encontra alguma outra teoria, fala, eu acho que eu prefiro Lacan. Eu acho que agora eu quero outra coisa. Então, sabe, eu acho que isso de que a pessoa que está buscando algum tratamento,
ela tem essas opções. O problema é que a gente encontra, e volta e meia eu repito, né? O problema não é a psicanálise, são os psicanalistas. Eles e também outros colegas de outras formações que acabam denigrindo, né, algumas imagens. Procure tal, faça desse jeito, é só desse que funciona. Então, eu acho isso extremamente complicado. Você tira aquele sujeito de que ele experimente e que ele possa escolher, né? Você coloca uma como a única. E isso é um lugar perigoso e é de uma extrema sedução. Isso é perigoso. E na realidade, assim, essa questão, né, que você levantou, ela é muito importante, de que uma coisa não exclui a outra, e nunca foi essa a intenção, né? A gente sabe aí que muitas abordagens, né, da psicologia, elas beberam dessa água da psicanálise, de alguns fundamentos da psicanálise para se desenvolver, mas em momento nenhum isso configura uma supremacia, né? Isso configura de que é a única opção, é a única verdade, né? No mundo tão plural, de pessoas tão diferentes, de necessidades tão diversas, né? Então, assim, e isso é muito comum também durante da graduação psi, onde gera, eu não sei como é que foi para você, mas assim, eu lembro de gerar algumas rivalidades, né? Eu, behaviorista, rivalizo com um colega que, sei lá, era psicanalista ou cognitivista, sabe assim, como se alguém estivesse falando a verdade e os outros necessariamente mentindo, né? Isso é muito desagradável, eu acho que isso não contribui para nada, né? E nunca foi essa a proposta, né? Diga-se de passagem. Eu acho que isso denuncia o quanto todo mundo é narcisista. Sim, A gente tem essa sim, onda, né? Qualquer coisa, sim, às vezes a gente escuta, ai, eu sofro porque o fulano ele é narcisista. Não estou desconsiderando que você não sofra, mas quem não é narcisista, né? é, Todo mundo sim, passa por este momento e aquilo que fere a minha imagem, eu não vou deixar. Uns fazem coisas extremas, outros menos, mas a ideia é de que alguma coisa seja protegida para que algo fique velado. E aí a gente tem essas coisinhas chatas de competiçãozinha, essa rixa, essa coisa um pouco pejorativa, e a gente tá. encontra isso mesmo. Em alguns lugares, não é que seja, né, da teoria, mas assim, a minha escolha, ela é melhor do que a escolha do colega. Então, a minha É, escolha é a grande verdade, né? E aí eu acho que isso encaixa perfeitamente nisso que você está trazendo do narcisismo, né? Que é o narcisismo para psicanálise, né? é, Que gera hoje em dia uma polêmica absurda em torno desse tema, né? Onde todo mundo é narcisista, menos eu, obviamente, isso. né? E vem a psicanálise rebatendo isso, não somos todos, né? Isso não significa que temos transtorno, que isso configure necessariamente um problema, né? Mas eu acho que é bem isso. E durante o seu percurso, você foi encontrando lugares que acolheram, assim, aquilo que estava levando em termos de angústia? Porque é muito difícil, às vezes, encontrar um lugar que que ele fala abertamente sobre o que é você ser um analista de um lugar castrado mesmo, de todas as Sim, burocracias, as angústias, todos os momentos que você está diante de um caso, você fala, cara, eu não sei o que fazer aqui. E aí tem lugares que só falam de casos que deram certo, com muitas sim, aspas, sabe lá Deus o que seja sim. isso. Assim, eu tive uma experiência muito ruim, na realidade, com uma analista em si, né? Não foi nem num ambiente, assim, de estudo, de nada, mas depois eu fui descobrir que essa analista, ela faz parte, né, tipo, de um grupo, né? Tem aí, ela facilita, né, alguns estudos, né? E eu me recordo, assim, que na época, foi logo assim, na graduação ainda também, eu estava buscando uma análise, né, que vinha sendo bem, que a proposta era ser bem diferente da terapia que eu estava acostumada,
E eu saí de lá atordoada, assim, muito confusa, porque logo na avaliação, ela fez intervenções sobre coisas que eu ainda não sabia nem da existência direito, não sabia como mexer, por que mexer, né? E eu lembro que eu liguei para uma colega, olha, vem me buscar, eu sabia que ela estava perto, justamente por esse sentimento de desorientação, né? Então, assim, foi um lugar onde eu busquei um acolhimento. Eu me interessei no trabalho dela, né? Já pensando numa possível supervisão, numa possível continuidade, né, nos grupos que ela facilitava. E isso não foi possível nem na análise, sequer em outras coisas, né? Eu, assim, fiquei muito chateada e até repensei, né, na época, se a prática se tratava daquilo, né? Porque foi exatamente ali um dos meus primeiros contatos com a prática da psicanálise. E isso ter atravessado dessa forma, eu confesso que me deu uma balançada, né? E aí eu lembro, assim, de algumas discussões depois, assim, de que a psicanálise era algo muito forte, era algo, assim, muito cortante, algo muito, sabe, violento, eu acho, né? E eu lembro também de ter pensado, se for assim, eu não quero. É lindo no papel, é muito legal, Freud é um cara, ó, nota 10. Mas se for para trabalhar açoitando os outros, eu não topo, né? E aí depois, claro, eu fui tendo algumas outras experiências, eu fui também ficando mais esperta nesse sentido, né? De que aquilo não poderia representar a psicanálise. E isso me incentivou, né, a realmente a dar essa continuidade. Mas eu te confesso que na época foi um desafio. É, você sabe que essa palavra que você usa, eu acho que é essa mesmo, sabe? A coisa ela foi violenta. E a gente tem isso aí, né? Uma psicanálise selvagem, que simplesmente sai dizendo isso e bota na conta de isso é um corte lacaniano, É sabe? verdade. Aham. Isso aí é fetiche. Pavor. É. Tem alguma coisa que você não gosta da psicanálise? Nai, eu acho assim que a psicanálise ela tem muita facilidade, né? A psicanálise não, né? Os analistas, eles têm muita facilidade em dar alguns discursos por código, em lacanês, né? Como a gente costuma brincar. E muitos desses discursos são espaços dedicados à aprendizagem, né? Então, é onde, num espaço de aprendizagem, eu posso ter um mestre, um pós-doc que, sabe assim, já tem lá 50 anos de clínica, eu posso ter um recém-formado. Eu posso ter alguém ali interessado, né, no que é, e testando. Isso me soa assim como uma segregação absurda, né? E essa performance intelectual de alguns analistas também é algo que me irrita um pouco, porque quando a gente vai, de fato, estudar, né, a gente vai se interessar pela teoria, a gente vê que não existe assim essa necessidade, né? Não é bem essa a proposta da teoria do trabalho, né? Pelo menos nunca foi algo assim que eu imaginei que eu precisasse ter para trabalhar com pessoas, para escutar ali sofrimentos, né? Eu acho que é nesse sentido. Então, eu acho que, respondendo diretamente à tua pergunta, os discursos nessa postura, assim, de uma intelectualidade, de uma... Sabe assim? Eu acho que isso Sei. me incomoda bastante. Aham. Eu tenho ranço disso aí também. Total. Tenho. E você é qual tipo de analista? Eu, Samambaia? Como é que é? Olha, Ana, eu acho que desde o início, né, eu oriento assim muito a minha prática buscando ser muito humana na minha escuta, né? É algo que, apesar de toda a teoria, não dá para separar essa humanidade, essa sensibilidade, a flexibilidade também para lidar com os diversos tipos de pessoas, né? Eu me acho também uma pessoa muito calorosa e eu não consigo, assim, nem sempre ser neutra ou conveniente com qualquer discurso, né? Da mesma forma que eu não sou aquela analista que é calada ou que manda.
o paciente para casa com 10 minutos porque deu corte, né? Então, eu acho que, assim como a escolha pela psicanálise em ser analista advém de um sintoma, eu acho que eu busco utilizar esse sintoma para aprimorar, para crescer, para agregar na minha prática clínica. Isso aí é outra coisa, né? A pessoa faz um corte em 10 minutos, bota a conta no Lacan, que tá lá, né? Morto. O POB. Sim, E, o quanto isso é justamente para que a pessoa se firme em um lugar de uma coisa, de um mestre. Então, assim, é uma posição que seduz. E muitos ficam, né? Essa coisa onipotente. Você depende de mim. Que entra um pouco naquilo que a gente está falando sobre aquele que está contratando e aquele que é o funcionário e faz dele objeto, aliena, vira um caos. exato, exatamente isso. Hum. Qual caso clínico mais marcou você? Olha, eu acho que eu não saberia citar um em específico, o caso de fulaninho. Mas quando eu penso assim em me marcar, né, profissionalmente, eu penso também na minha trajetória até aqui. Então, assim, eu considero que os casos que eu escuto há muito tempo, né, que não é, ainda que não seja muito tempo cronológico, né, mas por um lado, assim, de um tempo lógico, eu acho que são os casos que eu escuto entre indas e vindas desde o início, né? Onde eu pude pegar a pedra bruta, bem bruta, sabe? E ir acompanhando e vendo assim o paciente se reposicionando em torno da própria história, se escutando, se esvaziando de questões que chegaram, né, lá no iniciozinho na avaliação, na anamnese, de uma forma gigantesca, de uma forma, sabe assim, bem assim, sem saída, né? Então eu acho que os casos que eu tive a oportunidade de escutar, né, mais tempo, né, devido a essa questão da continuidade, eu acho que eles me marcam justamente por olhar para aquele paciente e falar, caramba, outro dia você era outra coisa, né? Olha aqui, estamos falando disso agora, como é que pode? De onde que surgiu isso, né? Então, isso me marca, assim, absurdamente na clínica. O quanto é transformador ver o efeito da palavra e deste sujeito ele ir se constituindo sob relação Sim. transferencial. É um negócio bonito. É uma mágica, né? É um Dá negócio um que você olha. trabalho, mas, assim, você vê a Sim. mágica acontecer, é muito satisfatório. E assim, ó, o quanto aquele sujeito trabalhou, né? Sim. Para Quanto que ele houve olhar. desejo ali, né? Isso, para ele olhar, para ele dar conta de você olhar para a sua própria história e você se refazer, nossa, isso é uma coisa impressionante, muito mesmo. E fazer esse acompanhamento a longo prazo, né? Que é a proposta da psicanálise, porque a gente não trabalha com o conceito de alta, né? Não existe um momento onde a gente dê alta para o paciente. Isso fica ali bem a cargo do próprio trabalho, né? Fazer esse acompanhamento ao longo prazo nos possibilita assistir isso assim de camarote, eu diria, né? Quando o paciente se permite estar ali, persiste também no trabalho dele, nos permite, enquanto analistas, olhar para isso e realmente se sentir, né, satisfeito, né, talvez por esse resultado, ainda que no início de tudo não haja essa perseguição por resultados, né? Então parece que chega a ser até contraditório, né? Mas eu acho que enquanto analistas a gente também é profissional, a gente também tem desejos ali, né? E a forma com que a gente conduz isso, acho que faz total diferença, né? Essa relação aí com o paciente. E tem que levar esse tempo todo, né? Porque Total. fazer substituições é uma coisa que envolve dar um contorno para a angústia. Então precisa mesmo.
Deixa eu pegar aqui a minha colinha de perguntas. O que que é mais difícil na clínica? É, na clínica, eu acho que o mais difícil seria não ceder às respostas para o que às vezes parece ser óbvio. E eu digo óbvio com muitas ressalvas, né? Mas às vezes a gente escuta algumas coisas, né? Principalmente a gente que está muito acostumado com com a escuta sensível, né? Com a escuta de tantas histórias, e não tornar nada óbvio, né? Que assim, entender que, por mais que 10 pessoas falem, né, coisas, histórias muito parecidas e não, ainda não existe um óbvio, e aí eu acho que fica o desafio também de não ceder a resposta para aquilo que chega para a gente em forma de sofrimento, né? Eu acho que a gente também não pode se deixar de considerar que somos profissionais da saúde, né? Somos seres humanos também. E quando chega um paciente, às vezes se descabelando, contando, né, verdadeiras tragédias, Uhum. é difícil de não ceder a esse instinto de pegar no colo, né? Dessa coisa assim mais materna, né? Mas de dar uma tratativa que também não é nada fria, que não é distante, né? Mas assim, sem dar o caminho das pedras ali, por exemplo, né? Uma outra coisa que eu também considero um desafio é a solidão do analista, né? Que a gente está ali de uma forma assim individual, né, com o paciente, muitas das vezes o dia inteiro, né, o tempo todo que a gente está atuando. E com isso esbarrar em histórias que, por um detalhe, se tornaram tragédias, né? Não estou generalizando, né? Não é só isso que se trata a escuta psicanalítica. É, mas às vezes você percebe ali que foi um detalhe, foi uma vírgula e as coisas, né, desandaram. É, o manejo do dinheiro também é bem difícil, né? Eu acho que o tanto, né, que o dinheiro representa socialmente se torna um desafio. Eu acho que são essas as dificuldades que eu consigo, assim, me lembrar agora. É bastante coisa. É, E no é meio disso, difícil, haja desejo. uh, e no meio disso, você já ganhou presente de paciente? Já. Acho que final de ano é um clássico, né? A Páscoa? Páscoa, final de ano, assim, tem umas datas que são bem características. Eu, assim, atualmente, eu trabalho a maior parte do tempo online, né? Então, eu acho que isso ainda dá uma freada nessa situação, porque, né? Mas o do presencial é quase que certo, final de ano. E eu gosto sempre de trazer, né, essa realidade do presente, da recompensa, né? Como também algo para ser trabalhado, né? A gente problematiza tudo, né, Ná? Eu acho que nada passa batido, não tem como. Né? Era só um panetone, mas vamos falar do panetone também, né? Do que esse panetone representa aqui. E eu acho que, assim, no meu caso, né, por tudo que foi até conversado, né, depois que aconteceu e tudo mais, que virou manejo de sessão, eu acho que ficou, assim, bem como materialização de uma gratidão, de um carinho, né, algo assim mais leve, né, não, Hum. Eu sem, acho que sem a gente, segundas em... é, Oi? acho que a gente não precisa pesar tanto, né? Sim, Acho que é sim, possível dar um espaço para que se fale daquilo. Claro, né? Quando é uma coisa frequente, aquele paciente que quase sempre fica te entregando alguma coisinha, sim, assim, ali eu sim. acho bastante bom, assim, né? Acaba vindo muita coisa. Mas eu já recebi presente, eu enchi o bucho com o presente. Que delícia, sem dúvidas. Sem dúvidas, Delícia eu acho que é para demais. isso mesmo, né? Novamente, uma coisa não exclui a outra, né? E, às vezes um cachimbo é só um cachimbo, né? E é isso aí. O que é que você quer com a psicanálise? Qual que é, o que que é isso, assim, que você acredita, que você estuda e você faz isso para quê? Boa pergunta. O para
quê de tudo, né? Eu acho que essa pergunta, ela é uma pergunta que quase sempre orienta a minha conduta dentro das empresas, né? O porquê das coisas, né? Quando a gente passa a olhar para o porquê das coisas também como parte do sintoma, eu acho que deixa tudo assim mais claro, né? E eu acho que a minha causa de verdade assim com a psicanálise é a defesa desse espaço, assim, onde o sujeito ele possa existir, para além dessas demandas, né, sociais que são muito atuais de adaptação, produtividade, rendimento, né, que, enfim, a gente vê aí com muita frequência. É a forma também de se entender, né, os diagnósticos, digamos assim, né, para muito além de um rótulo, também é algo que me pega, né, é algo assim que eu defendo ali com unhas e dentes e tem o fato disso ser possível através da teoria psicanalítica tem muito também de mim, né, da minha admiração, né? Que ela possibilita, ao meu ver, diversos caminhos que algo que poderia ser a falta de uma solução permite, né? Ela não promete essa solução, essa coisa, né, que vai curar esse caminho das pedras, né? E isso, justamente por isso, ela permite que muita coisa legal aconteça. Então, eu acho que seria basicamente isso que, que eu consideraria como minha causa em psicanálise. Legal. E você acha que existe elitismo e analista perverso ou com uma certa perversidade? Sim, para a questão da perversidade, sem dúvidas. Até porque, né, assim, como qualquer profissão, né, os analistas eles não estão fora da estrutura humana, né? Eu acho que corre esse risco. E aí a necessidade, né, da formação contínua, da própria análise são fundamentais, porque a gente não pode se esquecer que o analista ele não está em nenhum tipo de lugar assim de privilégio, de soberania, né? Ele facilita ali algumas coisas, né, para outros seres humanos. E sobre a questão do elitismo, eu acho que é impossível a gente dizer que não. Uhum. Apesar de hoje em dia ser uma luta constante, né, para tornar isso cada vez mais botar abaixo mesmo, né? Eu acho que isso também se dá muito ao contexto histórico, né? A gente precisa lembrar que a psicanálise ela foi desenvolvida aí há cento e tantos anos, né? Que surgiu no meio médico, que se hoje é elitizado, né, da forma que a gente conhece, isso já contribui também para vir sendo assim desde aquela época, né? E ainda por cima no contexto social da Europa. E eu acho assim que é até curioso pensar, né, como alguns autores, por exemplo, assim, eu gosto muito de novelas, né? Eu cresci assistindo novelas e ser atravessada por todas aquelas histórias. E uma coisa sempre me chamou muita atenção que Manuel Carlos, que eu acho que é um autor assim mais conhecido, né? Ele sempre colocava no enredo dele que, né, fazendo um corte aqui, se passava na zona sul do Rio de Janeiro, na elite carioca ali de uma classe privilegiada, ele sempre colocava os personagens privilegiados marcando hora no analista. Não era no psicólogo, era no analista, né? Então, assim, pensando também aqui em toda, em como isso faz parte da nossa cultura, né? Enquanto que isso dialoga com a nossa sociedade, o quanto que isso também não demarca certas coisas, né? Então, o analista só serve para Helena, não serve para mim que mora ali em outras regiões que na minha cidade às vezes nem tem, né? Então, eu acho que sem dúvidas, é algo ainda muito elitizado e que é responsabilidade de cada um, né? De cada um que se compromete com a clínica psicanalítica, com a psicanálise no geral, trabalhar de modo a colocar isso abaixo, né? Fazer com que isso possa cair por terra. E isso desanima tanto o próprio analista a manter o seu percurso, porque é um percurso caro, né? A gente tem essa Sim, ideia, sim. né? É um percurso caro, porque a tua análise, a sua supervisão, é o estudo, enfim.
são os Sim. livros e tudo mais. Bom, qualquer formação hoje ela é cara, né? E aí a gente desanima aqueles que estão querendo estudar com analistas aí, não sei se você soube, cobrando R$ 5.000 para visão clínica. Ainda bem que eu não soube. Entendeu, menina? Entendeu? Isso sessão 1.500, enfim, valores bem exorbitantes, assim, né? Isso não é sobre valer ou não, é que a gente também precisa considerar a realidade onde nós moramos. E Com aí, certeza. essa pessoa de que vai dar supervisão por 5.000 e que a sessão vai ser 1.500, isso é uma questão geográfica bem reduzida, né? E aí a gente tem muitas pessoas vindo e conhecendo o que é psicanálise, tanto para aquele que quer estudar quanto para aquele que quer estar em análise. Isso é desanimador. Então a gente não pode pegar esse recorte. Tem pessoas por aí, né, que conseguem receber, tem espaço que conseguem receber por outros preços, e, e isso é uma coisa de uma certa polêmica também, né? O preço, o valor, ela pode pagar, então ela procura aquele, mas assim, ó, gente muitas vezes estrelinha que você não entende nem a transmissão daquela pessoa. E tenho para mim que talvez nem ela tenha compreendido o que ela está se propondo a falar. E aquelas transmissões distantes de uma compreensão e de uma realidade. Então, isso é uma coisa, isso, olha, é complicado isso, né? E aí a pessoa é super famosinha, né? Sim, e acaba transformando a própria psicanálise como um produto, né? A gente não pode se esquecer que a gente vive hoje numa cultura, né? Imerso numa cultura independente do fazer, independente da profissão, onde a gente está consumindo muitas das vezes curso para vender curso, né? E dentro dessa realidade, transformar a psicanálise num produto, e num produto de luxo, né? É muito fácil. É muito fácil, Uhum. principalmente que a gente também precisa lembrar que as pessoas que nos procuram, elas estão em sofrimento. Não interessa se ganham um salário mínimo, se são milionários, né? Se vivem de uma renda, enfim. Elas querem porque querem sanar esse sofrimento. E quando esse sofrimento ele calha da promessa, né, de ser sanado com um produto de 1.000, 1.500 reais, né, considerando aí o valor de algumas sessões, assim, algo muito ruim pode acontecer, né? Porque por um lado existe um paciente que precisa de um lugar de escuta, quando ele tem uma disponibilidade financeira para isso. Talvez ele não vá medir esforços, né? E por outro lado, existe também o paciente que precisa de uma escuta e não tem de onde tirar esse valor para investir numa análise, porque existem outras contas, outros compromissos, né, que comprometem esse dinheiro. Então, assim, a gente vive num país muito plural, muito desigual, né? E eu acho que também é da função do analista defender que a psicanálise tem que ser para todos, né? Eu acho que isso é assim um viés importantíssimo que não é, eu acho que não é tão propagado quanto deveria, mas a gente precisa começar a pensar nisso com mais carinho. Uhum. E aí tudo isso às vezes é visto como sucesso, né? Então, se você Sim. tem agenda cheia, se você tem muitos likes, enfim, se a sua rede social tem muitos seguidores, então acho que leva a gente a pensar assim, né? Muito sobre isso. E aí, o que que seria pensar uma clínica de sucesso? O que é que você acha que é? Eu acho que uma clínica assim que traga o mais próximo de uma realização profissional para o analista, acho que eu, porque o que acontece? Eu acho que o conceito de sucesso, né, é um conceito muito externo. Porque, por exemplo, se a gente esbarra com alguém, né, que está ali se formando em medicina, em engenharia, que são profissões que a gente sabe que na nossa sociedade tem um certo status, né, tem uma influência, a gente já tem logo uma concepção de que essa pessoa ela vai ter sucesso,
né? Seja lá o que ela escolha fazer com isso. Com os psicólogos, os psicanalistas é bem diferente, né? Quando a gente se forma, quando a gente faz essa escolha profissional, eu acho que faz muito mais sentido que a gente se sinta realizado por esse trabalho, né? Eu acho que faz muito mais sentido a gente se sentir confortável dentro daquela escolha. Isso não tem a ver com agenda cheia. Lógico que isso vai ter a ver com o dinheiro, né? Afinal, a gente também Uhum. é desejo, mas é trabalho também, né? Mas eu acho que isso não tem relação com uma agenda lotada, né? Igual hoje em dia se fala agenda cheia, não sei o quê, 1.000 ouvintes nas redes sociais, eu acho que passa bem longe disso. Às vezes é muito mais sobre sentir que a gente está fazendo alguma coisa de importante pelas pessoas ali através do nosso trabalho, na solidão do nosso consultório, do que efetivamente ter ali a validação do que é um sucesso para outras pessoas. Eu acho que o sucesso é você conseguir criar alternativas para você continuar existindo nesse caminho. Sim. É você sustentar essa solidão que você menciona, e isso gera assim uma angústia. É você sustentar quando você está diante de algum paciente e percebe que tem algo sobre o seu sintoma ali, e aí você precisa recorrer a uma supervisão e falar de uma maneira aberta. Hum. É você, depois disso, marcar outra análise. É, Quem é nunca? sai de uma supervisão e fala: Oi, preciso de uma sessão, aconteceu uma coisa Exato. aqui. Acho que isso é um certo sucesso, né? De que existe um movimento ali, e esse movimento ele vai te causando tantas coisas durante a escuta, e aí é por elas que você tenta dar um outro contorno, você tenta dar um outro destino, para que a coisa continue existindo, para que a ética continue acontecendo. Então, acho que, e é claro, quem é que não gosta de dinheiro, Óbvio. sabe? Eu acho que isso também passa essa questão. E o dinheiro é um tabu, né? Muito. Fazer reajuste de Tabu muito orçamento. grande. Oh, Acho que é o sucesso você existir faltando, né? E lidar com isso é trabalhoso, sim. sem dúvidas, sem dúvidas. A gente vira e mexe, a gente tá aí falando do dinheiro, né? Por isso que eu considero, Nai, que esse conceito de sucesso ele passa longe do dinheiro que você ganha, né? Porque parece que isso também está muito misturado, né? Como eu falei, a gente sabe que de repente os ganhos de um médico, de um engenheiro, né? Devido ali à realidade dessa escolha, vai garantir um financeiro alto, né? Que seja ali, em alguns casos, claro. É, Será que isso é sucesso? Quantos médicos e quantos engenheiros você não escuta ali na tua clínica, você não lida ali no trabalho, que estão saturadíssimos, assim, né? Querendo vender arte na praia, porque, enfim, existe muita pressão, né? Então, assim, por isso que eu fico assim com esse conceito de sucesso. Será que é ganhar muito dinheiro? Será que é encher uma agenda, né? Não ter tempo para comer? Será que isso significa ter sucesso? Uhum. Tenho as minhas dúvidas. Eu acho isso bom, né? A psicanálise ela deixa dúvidas. E eu acho que é isso que faz com que tenha um movimento, que tenha substituições, porque a gente costuma afirmar muitas coisas, né? Sucesso é isso, né? Uhum. E isso adoece quando a gente afirma demais e tem certeza demais. E aí o mesmo vale para aquele que está ali trazendo as suas questões, como para aquele que ocupa o lugar enquanto analista, né? Quando ele está ouvindo e ele tem certeza do que está ouvindo. Enfim, isso são coisas importantes, né? De que a psicanálise ela deixa isso do não sei se é bem isso. Acho isso ótimo.
Rô, quero te agradecer que você ficou aí uma hora. É, Poderia ficar muito mais. legal, eu também, com certeza. Eu acho extremamente bom a gente escutar outras realidades. Tinha coisas sobre você que era completamente desconhecido. Eu acho isso ótimo. Espero que em algum outro momento a gente esteja aqui, porque a psicanálise a gente fala e a gente fala e a gente fala, né? O assunto é uma coisa que a gente sempre tem e a gente pode ir construindo. Então, quero te agradecer de novo por você ter topado isso e eu te vejo por aí toda semana. Toda certeza. Eu que tenho que te agradecer, né? Não só por propiciar esse espaço, né? Aqui onde a gente torna público algumas questões que a gente debate, né? Ali no nosso meio, mas agradecer também por todo o espaço que você permite que eu possa também desenvolver meu trabalho, que eu possa também estar crescendo, trocando, sem essa violência, né? Sem que eu me preocupe com isso. Eu me sinto de verdade muito segura, muito tranquila, né, em dividir com você ali parte da minha clínica. Então, assim, para mim é um prazer imenso estar aqui hoje, é, em ter, né, esse trabalho dividido aí com você ao longo desse tempo. E desejo que a gente ainda tenha muito mais a dividir, né, que a gente tenha muito mais ainda a colocar em palavra e em ação também. Hum. E seguimos. Seguimos. E em agosto a gente se encontra Em presencialmente, agosto, depois de em anos agosto. online. Exato. Em agosto vai Adorei. ter aí uma caipirinha de Eu amo. confraternização. Eu amo. Eu também. Vou de novo. Um beijo, obrigada Beijo. e até. Até. Tchauzinho. Tchau, tchau.